Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 131, Kakuzu contra. Depois de ouvir a apresentação do monge, Kakuzu rapidamente descobriu sua identidade. Você foi cruelmente aprisionado nesta sala escura e sufocante pelo povo de Sunagakure, tratado como nada mais do que uma arma de guerra. E ainda assim, você está disposto a falar em nome deles? O monge Bunpuku juntou as mãos e recitou uma oração. Benfeitor, se pudermos realmente tratar aos outros com sinceridade, então não apenas entre as pessoas, mas também entre humanos e animais, o entendimento poderá ser alcançado. Ao ouvir isso, Kakuzu riu friamente. Ingênuo. 2 guerras mundiais Shinobi não lhe ensinaram nada? A compreensão mútua muitas vezes não passa de uma ilusão, zombou Kakuzu. Ainda assim, ele não era totalmente indiferente. Qualquer pessoa importante no mundo Shinobi tinha suas próprias convicções, e ele não tinha intenção de corrigir a perspectiva de ninguém. Mesmo assim, as palavras de Bunpuku não estavam totalmente erradas, massacres sem fim não levavam a lugar nenhum. Para que o assunto entre mim e Sunagakure termine aqui, 2 condições devem ser cumpridas. Kakuzu levantou 2 dedos. Primeiro, invoque Shukaku. Deixe-me lutar com ele. Segundo, traga-me a cabeça do monge-chefe do templo. A resposta de Bunpuku às condições de Kakuzu foi clara, impossível. Benfeitor, libertar Shukaku não é uma questão trivial. Mesmo que você me mate, não posso concordar. É mesmo? Os lábios de Kakuzu se curvaram num sorriso zombeteiro. Então morra. No instante em que essas palavras foram proferidas, as pupilas de Bunpuku tremeram. A figura de Kakuzu desapareceu e reapareceu diante dele num piscar de olhos, com uma velocidade quase incompreensível. O punho esquerdo de Kakuzu, endurecido como ferro, o atingiu como um raio. Kurg! O ninja selador caiu sem vida no chão, com o peito perfurado pelo golpe. Faíscas de relâmpago dançaram na mão direita de Kakuzu. Raios entrelaçados saíam de sua mão. Estrondo. O chão se abriu, espalhando terra e detritos em todas as direções. Vários ninjas seladores caíram sem vida no chão em poucos instantes. Num piscar de olhos, 7 ou 8 shinobi de Sunagakure jaziam mortos diante dos olhos de Bunpuku. Atordoado e horrorizado, Bunpuku percebeu que não podia deixar aquele massacre continuar. Kakuzu olhou de soslaio para Bunpuku que havia caído no chão. O monge parecia ter adormecido ali mesmo. Ah, então é assim que Shukaku é libertado. À medida que Bunpuku adormecia, seu corpo começou a sofrer mudanças drásticas. Metade de seu corpo foi envolta por uma pele amarelada com listras azuis. Seu olho se transformou em uma íris dourada com uma pupila negra em forma de cruz, assemelhando-se a um híbrido de kunai e shuriken. A risada de Shukaku era tão aguda e exagerada como sempre. Por trás da aparência cômica, porém, espreitava uma máquina de matar implacável. Aquele velho monge sempre quis que eu explorasse os corações dos humanos, pensando que isso me livraria do meu desejo de matar. Para isso, ele planejou me selar para sempre. Quem imaginaria que seria preciso você para me libertar? Shukaku zombou. Então, estranho, o que você quer como recompensa? Devo te despedaçar ou te esmagar até virar pó? Hehehehe. Kakuzu respondeu com um único e poderoso chute no rosto meio formado de Shukaku fazendo voar. Pare de perder tempo. Saia com dignidade e não me faça esperar. Caramba! Shukaku, derrubado no chão, rugiu de fúria. Levantando-se, rapidamente começou a formar selos de mão. Técnica de fingir dormir. A forma de Shukaku expandiu-se rapidamente, consumindo o corpo de Bunpuku por completo. 10 metros. 20 metros. 30 metros. A altura de Shukaku logo atingiu 50 metros, elevando-se sobre as estruturas ao redor. Bem no centro da enorme cabeça de Shukaku, Bunpuku permanecia inconsciente. Kakuzu sabia que o sono do monge era temporário. Assim que acordasse, Shukaku seria selado novamente. Essa era a natureza da técnica de fingir sono, uma liberação temporária da forma completa da besta com cauda. O poder de Shukaku, no entanto, dependia da resistência física do hospedeiro. Quando Shukaku lutou contra Naruto, Gaara ainda era uma criança, e a técnica de fingir sono nem sequer permitia uma bijudama. Mas Bunpuku era um adulto, com seu corpo totalmente capaz de suportar a tensão. A julgar pela forma imponente de Shukaku, seu poder atual provavelmente correspondia a 80% de sua força total. Embriagado pela liberdade recém-descoberta, Shukaku ficou furioso. Agora totalmente solto, a enorme besta destruiu as paredes da prisão com um único golpe de suas garras e atravessou o teto do templo com sua cabeça. Uhul! Shukaku comemorou sua liberdade com um rugido triunfante antes de virar seus olhos amarelos e penetrantes para Kakuzu, o homem que o havia chutado antes. Bem acima, os ninjas sobreviventes de Sunagakure e Sakumataki estavam prontos, sua retirada deixando Kakuzu como o único enfrentando Shukaku diretamente. Hehehehe. Um humano insignificante como você ousou me desrespeitar? Hoje vou garantir que você nem tenha um túmulo. Onk. Kakuzu riu secamente, sem nem mesmo se dar ao trabalho de fingir interesse. Humano insignificante. Sem sepultura. Você disse a mesma coisa para Uchiha Madara e Senju Hashirama antigamente? O que? A expressão presunçosa de Shukaku vacilou. Memórias há muito enterradas ressurgiram, e sua fúria só aumentou. Este humano ousou relembrar seus momentos mais humilhantes. Naquela ocasião, Senju Hashirama o esmagou com uma única mão de madeira, deixando-o completamente derrotado. Shukaku rugiu de raiva, seu imenso chakra queimando violentamente. Kakuzu agora ousava dizer tal coisa. Como ousa? A voz áspera de Shukaku rugiu, cheia de fúria. Seu desgraçado, eu mesmo vou te matar. Assim, ninguém jamais descobrirá.
Alimentado pela raiva, Shukaku juntou suas enormes mãos, realizando uma série de selos. Inúmeros projéteis de areia, cada um tão afiado e letal quanto balas, foram lançados em direção a Kakuzu a uma velocidade incrível. Kakuzu não se esquivou nem tentou se esquivar. Em vez disso, seu corpo escureceu enquanto ele ativava sua técnica liberação de terra, lança de terra. Cruzando os braços à frente, ele se preparou para o ataque. Bang, 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 bang. O som dos impactos ecoou como uma sinfonia de explosões. Fumaça e poeira irromperam, cobrindo a área com uma nuvem espessa que obscureceu tudo. Com um aceno casual de mão, Shukaku invocou uma pequena técnica de liberação de vento, dispersando a poeira sem esforço e revelando a cena abaixo. Ele queria ver Kakuzu caído no chão, cheio de buracos como uma peneira. Mas, para sua leve decepção, Kakuzu permaneceu de pé. Estava claro que a defesa de Kakuzu havia resistido ao ataque. Não foi o suficiente para derrubá-lo, mas simplesmente resistir não foi suficiente para realmente triunfar. Shukaku quase teve vontade de apontar o dedo para Kakuzu e zombar dele. Afinal, o corpo supostamente endurecido de Kakuzu, aprimorado pela liberação de terra, lança de terra, não estava totalmente ileso. O ataque rompeu a armadura enegrecida de sua técnica. Até os braços que ele havia erguido para se proteger estavam crivados de inúmeros furinhos dos projéteis de areia. Uma dor leve e pungente corroeu os nervos de Kakuzu, uma irritação que ele não conseguia ignorar completamente. Lentamente ele ergueu a cabeça, seu olhar encontrando de Shukaku. Ele se lembrou do que disse uma vez a Kakashi na história original. Enquanto eu endurecer meu corpo, nenhum ataque físico poderá me ferir. Agora Kakuzu não pôde deixar de admitir que sua afirmação original tinha sido pura bravata. Uma defesa imune a todos os ataques físicos? Essa seria a definição de uma defesa absoluta. Mas no mundo Shinobi, mesmo aqueles que se gabavam de defesas absolutas, a areia de Gaara ou a rotação do clã Hyuga, por exemplo, já haviam se mostrado errados inúmeras vezes. Talvez a verdade fosse esta. Não existia defesa absoluta, apenas defesa relativa. Se o seu oponente não conseguia romper a sua defesa, então, para ele, ela era absoluta. Mas nenhuma defesa era verdadeiramente invencível. Capítulo 132, Esmagando Shukaku. A defesa reforçada, capaz de suportar de 20 a 30 selos explosivos, foi finalmente destruída. Claramente, era hora de desenvolver um jutsu defensivo mais forte. Enquanto o sangue escorria lentamente de seu ferimento, os pensamentos de Kakuzu voltaram à realidade. A areia não só era capaz de despedaçar os inimigos, como também tinha um efeito passivo. Seus grãos de areia podiam penetrar no corpo do inimigo e restringir seus movimentos. Os braços de Kakuzu, agora perfurados, ficaram temporariamente imobilizados. Essa era a oportunidade que Shukaku estava esperando. Morra! Shukaku rugiu enquanto cerrava seu punho enorme, arremessando-o para baixo com a intenção de esmagar Kakuzu até transformá-lo em uma polpa sangrenta. Infelizmente para Shukaku, tal ideia estava destinada a ser irrealista. Com um leve toque de pé, Kakuzu saltou graciosamente no ar. Seu corpo fluido, semelhante a uma corda, curvava-se em um arco perfeito, esquivando-se sem esforço do ataque devastador de Shukaku. Ao mesmo tempo, os fios negros de seu medo do rancor da terra emergiram, costurando rapidamente suas feridas e expelindo os grãos de areia remanescentes de sua carne. Agora é a minha vez. Kakuzu rosnou, fazendo sinais de mão no ar. Estilo aquático, destruição do redemoinho. Esta era uma técnica herdada do primeiro Mizukage, um poderoso usuário do estilo água, conhecido por conjurar vastas quantidades de água até mesmo dos terrenos mais secos. Kakuzu dominava esse jutsu com perfeição. Sob os pés de Shukaku, o solo árido e rachado do deserto subitamente se abriu, liberando torrentes de água. A água espiralou rapidamente em torno de suas pernas, formando um enorme par de tornados que prenderam seus membros. Os dois redemoinhos de água giravam como turbinas colossais com suas lâminas cortando tudo em seu caminho. Se um humano fosse pego naquele vórtice, teria sido despedaçado em segundos. No entanto, a resistência física de uma besta com cauda superava em muito a de qualquer humano. Embora as ferozes lâminas de água não pudessem cortar as pernas de Shukaku, elas facilmente rasgaram sua pele dura, deixando-o com inúmeras feridas sangrentas. Argue! Shukaku soltou um grito gutural e de dor enquanto seu corpo enorme se inclinava para trás, perdendo o equilíbrio. Bum! A fera gigante caiu no chão com um estrondo ensurdecedor. Kakuzu não perdeu tempo. Em alguns saltos rápidos, aterrissou em cheio no rosto de Shukaku, olhando para a criatura com frio desdém. Você nem consegue me controlar. Sai da minha cabeça, seu desgraçado. Uivou Shukaku, sua fúria transbordando diante do tom debochado de Kakuzu. Ele jurou que faria Kakuzu pagar assim que se recuperasse, mas por enquanto, precisava suportar a humilhação. Kakuzu colocou uma mão firmemente na testa de Shukaku. Liberação de madeira. Técnica de corte. Svi, svi, svi. Incontáveis estacas de madeira saíram da mão de Kakuzu, penetrando facilmente a pele dura de Shukaku como agulhas atravessando um tecido. Essas estacas não só causaram dor, como também começaram a drenar o chakra de Shukaku. Os olhos de Shukaku se arregalaram em choque. Como você consegue usar o estilo madeira? Por um breve momento, o medo do lendário Hashirama Senju, o primeiro Hokage, inundou a mente de Shukaku. Ele não havia esquecido o terror absoluto de ser dominado pelo poder incomparável daquele homem. Kakuzu sorriu, sua voz calma. Não precisa entrar em pânico. Estou apenas testando uma coisa. O chakra do estilo madeira que ele usava vinha das células de Hashirama em seu corpo. Embora as células estivessem diluídas, elas ainda lhe permitiam executar técnicas básicas do estilo madeira como esta.
É claro que sua proficiência não chegava nem perto do nível de Hashirama. Na melhor das hipóteses era comparável a de Obito quando ele usava a técnica com uma máscara. Sentindo seu chakra se esvaindo rapidamente, Shukaku rugiu em desespero, golpeando Kakuzu com uma garra enorme. Kakuzu desviou facilmente do ataque e aproveitou a oportunidade para saltar para longe. Shukaku, livre por um momento, levantou-se com dificuldade. Uf, uf. Respirando pesadamente, Shukaku lançou um olhar furioso para Kakuzu, que agora estava a uma distância segura. Sua voz era áspera e cheia de raiva. Você conseguiu, seu desgraçado. Vou garantir que nem um traço seu fique para trás. Enquanto falava, a boca de Shukaku se abriu amplamente, e uma enorme bola de chakra vermelho e azul começou a se formar no ar. As duas energias se misturaram, fundindo-se em uma proporção de 8 horas e 2 para criar uma enorme bijudama. Bum! A bomba completa foi lançada como um meteoro, atingindo Kakuzu com força devastadora. O tamanho do ataque fez o próprio Kakuzu parecer pequeno. Mesmo assim, Kakuzu permaneceu imperturbável. Calmamente ergueu a mão esquerda, onde o núcleo carmesim começou a brilhar intensamente. Liberação das trevas. No momento em que a bijudama colidiu com a palma de Kakuzu, ela começou a encolher. A energia destrutiva foi rapidamente sugada para longe, absorvida pelo vazio negro em sua mão. Quando o último vestígio da bomba desapareceu, apenas um fio de fumaça subiu da palma de Kakuzu. Shukaku ficou completamente atordoado. Seu queixo caiu, incrédulo. Aquilo era uma bijudama. Você a absorveu como se não fosse nada. A visão trouxe de volta memórias do Rinnegan do sábio dos 6 caminhos, os olhos lendários que dizem ser capazes de absorver todos os ninjutsu. Mas este não era o Rinnegan. Ao contrário do Rinnegan, que não tinha limites. A liberação das trevas exigia que o usuário tivesse capacidade de chakra suficiente para conter completamente a energia absorvida. Se o chakra excedesse os limites do usuário, a técnica teria um efeito desastroso. O poder que percorria o corpo de Kakuzu era impressionante, 6 guerreiros de nível Kage fundidos em um. Com o poder combinado de 6 guerreiros de nível Kage, ele não conseguiria dominar algo tão simples quanto uma bijudama. Shukaku, o que você está fazendo sonhando acordado? A voz de Kakuzu cortou o ar como uma lâmina. O enorme tanuki parecia perdido em pensamentos, como se contemplasse o sentido da vida. Mas Kakuzu não estava disposto a esperar. Ele saltou alto no ar, com a mão esquerda estendida. Aqui, pegue de volta o que é seu. Uma onda de energia escura jorrou violentamente de sua palma. A bijudama que Shukaku havia lançado antes, foi puxada para trás em pleno voo, com sua trajetória invertida. Só que agora, seu alvo era ninguém menos que o próprio Shukaku. O contra-ataque repentino pegou Shukaku completamente desprevenido. Ele não havia previsto o movimento, e antes que pudesse invocar um jutsu defensivo, ou mesmo levantar a mão para bloquear, a bijudama o atingiu com força total. O impacto foi catastrófico. A esfera de energia colidiu diretamente com o rosto de Shukaku, detonando com um rugido estrondoso. Os gritos agonizantes de Shukaku reverberaram pelo ar enquanto sua forma maciça era empurrada para trás, abrindo buracos profundos na terra sob ele. Quando a poeira baixou, o corpo de Shukaku estava crivado de ferimentos recentes. Kakuzu o observava friamente, com um brilho calculista nos olhos. Com base nisso, Kakuzu estimou que Shukaku estava operando com apenas 70 ou 80% de sua força máxima. Não que isso importasse. Mesmo com força total, Shukaku não representaria um grande desafio para ele agora. Com as habilidades atuais de Kakuzu, apenas feras como 8 caudas ou 9 caudas poderiam oferecer uma luta digna. Claro, as coisas poderiam ter sido diferentes se Shukaku tivesse um Jinchuriki perfeito, um hospedeiro que pudesse se sincronizar completamente com a besta com cauda. Um Jinchuriki perfeito poderia exercer o poder tanto da besta quanto do hospedeiro, efetivamente transformando a batalha em uma luta de 2 contra 1. O aumento no potencial de combate seria inegável. Mas Kakuzu não estava interessado em hipóteses. Shukaku estava caído e ele não tinha intenção de deixá-lo se levantar. Kakuzu lançou-se em direção à fera caída, preparando-se para tomar o que precisava de Shukaku. De repente, um som agudo cortou o ar acima dele. Do nada, quase 2 dúzias de bonecos desceram do céu, com suas armas brilhando enquanto avançavam sobre Kakuzu como uma tempestade mortal. Capítulo 133. A performance de 100 marionetes. Os shinobi de Tsunagakure no campo de batalha ainda eram contidos por Sakumo, com movimentos cautelosos e contidos. Nenhum deles ousava provocar Kakuzu, cuja aura irradiava um claro aviso: fique longe ou enfrente a aniquilação. Kakuzu, desviando-se da última enxurrada de marionetes, lançou um olhar de soslaio. Não muito longe de onde Shukaku jazia derrotado, a luz do sol refletia em uma cabeça calva e reluzente. No topo daquela cabeça havia uma tatuagem de dragão, tão ousada quanto absurda. Era um símbolo distinto, quase ostentoso. Em toda a sua vida, Kakuzu nunca havia encontrado alguém tão descarado. Nem nesta vida, nem no mundo que deixará para trás. No entanto, ali estava alguém que tatuara um dragão na própria cabeça. Um flagrante desrespeito às regras, uma arrogância que beirava a loucura. Este homem, inconfundivelmente, era o segundo Kazekage, Shamon. Quando Shamon chegou ao campo de batalha, seu olhar penetrante se fixou em Kakuzu. O ar entre eles se encheu de tensão. Com tantas baixas em Tsunagakure, o rancor entre Shamon e Kakuzu estava destinado a terminar em sangue. Palavras eram desnecessárias. Em circunstâncias diferentes, Shamon teria atacado sem hesitar. No entanto, a caminho de lá, recebeu informações preocupantes. Kakuzu havia destruído sozinho um esquadrão inteiro de marionetes com uma única liberação de fogo. Apesar do desconforto que o atormentava, a determinação de Shamon não vacilou. Como Kazekage, seu dever era claro. Aquele confronto era inevitável. Desviando o olhar de Kakuzu, Shamon olhou para Shukaku, ainda esparramado no chão e gemendo de dor. Ei, tanuki assassino, Shamon zombou.
Parece que esse cara está planejando fazer um experimento com você. Se não quiser acabar como cobaia de alguém, já sabe o que fazer, não é? Droga! Shukaku rosnou entre dentes, olhando venenosamente para Shamon. O ódio de Shukaku pelo segundo Kazekage era profundo. Fora Shamon quem defenderá que Shukaku fosse selado dentro de Bunpuku, tratando a besta com cauda como nada mais do que uma arma para Tsunagakure. Shukaku há muito se ressentia de ser usado como uma ferramenta, liberada apenas quando a vila julgava necessário. Se as circunstâncias fossem diferentes, Shukaku teria esmagado Shamon sem hesitar. Mas agora com a força avassaladora de Kakuzu, Shukaku não tinha escolha a não ser ponderar suas opções cuidadosamente. Respirando pesadamente, o enorme tanuki levantou-se cambaleante, seu grande corpo ainda irradiando o desafio. Droga! Nunca pensei que chegaria ao fundo do poço a ponto de me aliar a alguém como você. Shukaku cuspiu as palavras como veneno. Mas tudo bem. Esse desgraçado vai pagar. Vamos trabalhar juntos, por enquanto. O tom autoritário não incomodou Shamon. Ele deu um sorriso irônico. A cooperação de Shukaku era tudo o que ele precisava. Shamon voltou toda a sua atenção para Kakuzu. Sua voz era fria, cortando o ar tenso. Vocês massacraram nossas forças enquanto estávamos concentrados nas linhas de frente. Hoje vocês pagarão por seus crimes com a vida. Kakuzu riu baixinho, dobrando as pernas levemente e apoiando as mãos perto da cintura. Confiantes, não é? Mostre-me, Kazekage, se seu latido combina com sua mordida. Shamon respondeu com ação. Sua mão direita desceu, comandando 20 marionetes a descerem e formarem uma formação protetora ao seu redor. Com a outra mão, desenrolou um pergaminho de invocação. Mordendo o polegar, realizou uma rápida série de selos de mão antes de bater a palma ensanguentada no pergaminho. Uma série de pequenas explosões irrompeu, revelando dezenas de marionetes ao seu redor. Cada marionete foi imediatamente ligada aos dedos de Shamon por fios de chakra. Isso era padrão para mestres de marionetes, mas a técnica de Shamon era tudo menos comum. Os olhos de Kakuzu se estreitaram ao observar a precisão do Kazekage. O controle de Shamon era excepcional, com cada um de seus 10 dedos manipulando pelo menos 10 marionetes simultaneamente. O campo de batalha fervilhava de marionetes, em número avassalador. Vejam! Shamon declarou com a voz ecoando. Esta é a apresentação de 100 marionetes, uma obra-prima que preparei especialmente para vocês. Que atencioso, Kakuzu respondeu secamente com uma expressão imperturbável. A arte do teatro de marionetes existia desde o período dos reinos combatentes, mas era rudimentar naquela época. Os mestres de marionetes operavam isoladamente, com técnicas pouco refinadas. Foi somente com a chegada de Shamon que a arte foi revolucionada. Ele compilou, refinou e sistematizou quase todas as técnicas conhecidas de teatro de marionetes, consolidando-se como verdadeiro pioneiro da arte. E agora a técnica definitiva de teatro de marionetes, a performance de 100 marionetes, era criação sua. Para Kakuzu, enfrentá-lo foi uma honra inesperada embora intrigante. Quanto mais oponentes, melhor, pensou Kakuzu, com um sorriso irônico se formando nos lábios. Isso só tornava a luta mais divertida. Com um rápido borrão de selos de mão, o jutsu foi concluído em um instante. Liberação de fogo. Bum, bum, bum. Uma torrente de chamas avançou como a boca escancarada de uma fera enfurecida, varrendo o campo de batalha com uma velocidade assustadora. A tempestade de fogo engolfou as centenas de marionetes em seu caminho, reduzindo-as a pouco mais que restos carbonizados, ou assim pretendia Kakuzu. A intensidade do fogo liberado foi avassaladora, seu alcance imenso e abrangente. No reflexo dos olhos de Shamon, o inferno ardia, pintando o céu em tons de destruição flamejante. Seu olhar baixou ligeiramente, o peso da compreensão se instalando. Agora ele entendeu. Não era mistério porque a brigada de marionetes que ele havia enviado fora obliterada por Kakuzu. Contra uma onda de fogo tão avassaladora, quanto maior o número de marionetes, mais vulneráveis eles se tornavam, uma falha fatal. Mas Shamon não iria desistir tão facilmente. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele movia os dedos e, com um grito estrondoso, ele latiu 2 palavras. Areia. Acender. As chamas rugidoras colidiram primeiro com as marionetes, ardendo ferozmente, apenas para fluir sobre elas como uma torrente impetuosa. Quando a tempestade de fogo finalmente se dissipou, os olhos afiados de Kakuzu se estreitaram instintivamente. Das 100 marionetes, a grande maioria permaneceu ilesa. Apenas um pequeno número apresentava leves marcas de queimadura, mas os danos foram insignificantes. O olhar de Kakuzu permaneceu, examinando a cena até perceber o que havia mudado. Invisível em meio ao caos, a areia adormecida espalhada pelo chão havia se erguido, formando um escudo protetor ao redor das marionetes. Era a areia que havia absorvido o impacto das chamas. À medida que o poder do fogo diminuía, a areia caía de volta à terra como se nada tivesse acontecido. E então você também consegue manipular a areia. Parece que eu te subestimei. Kakuzu permitiu que um sorriso irônico e fugaz se espalhasse pelo rosto, genuinamente impressionado. Hoje, ao que parecia, ele havia encontrado um talento raro. Shamon não foi apenas o mestre fundador da arte de manipular marionetes, mas também era proficiente no controle da areia, usando-a como escudo e arma. Essas 2 técnicas pioneiras de Shamon definiriam a identidade de Tsunagakure para as gerações futuras. O impacto do segundo Kazekage em Tsunagakure, Kakuzu refletiu, estava começando a espelhar o legado de Tobirama Senju na formação de Konogakakure. Capítulo 134. Enfrentando 2 oponentes sozinho.
Com um simples aceno de mãos, Shamon manipulou habilmente seus 10 dedos, controlando mais de 100 marionetes. Elas avançaram em direção a Kakuzu de todas as direções, formando um cerco perfeito. Uma vantagem dos marionetistas em batalha é que seus bonecos não temem a morte, eles não têm vidas a perder. Sob o controle preciso de Shamon, os bonecos lançavam ataques implacáveis, sacrificando-se sem hesitação. Kakuzu se viu diante de um ataque de 360 graus, sem pontos cegos. As armas dos bonecos variavam muito, cada uma era uma ferramenta mortal, projetada para matar. No entanto, não importava quão numerosos ou destemidos fossem, ferir Kakuzu era uma questão completamente diferente. O corpo de Kakuzu ativou sua liberação de terra, lança de terra mais uma vez. Seu punho desferiu um golpe, despedaçando 7 ou 8 marionetes com um único golpe. Os golpes das marionetes restantes atingiram seu corpo endurecido, mas não passaram de arranhões. Apesar de estar em vantagem por enquanto, Kakuzu sabia que não devia baixar a guarda. A cada marionete destruída, Shamon retirava novas de seus pergaminhos, substituindo-as sem esforço. Quem sabia quantas marionetes o segundo Kazekage tinha em reserva? Uma batalha prolongada como aquela não era favorável a Kakuzu. As mãos de Kakuzu se juntaram em uma rápida série de selos. Liberação de vento, grande avanço. Uma violenta tempestade de vento irrompeu, carregando areia e detritos em seu rastro. A forte ventania arrebatou mais de 10 bonecos, torcendo-os e despedaçando-os. Aqueles que não foram atingidos diretamente pela tempestade foram arremessados para longe com violência. A visão de Kakuzu clareou quando o campo de batalha se abriu diante dele. Seus olhos verdes sinistros se fixaram em Shamon. Shamon, no entanto, permaneceu calmo, apesar de Kakuzu ter rompido suas forças. Seus dedos se moveram, e várias marionetes formaram uma parede protetora à sua frente. Shukaku, o que você está esperando? Shamon gritou. À distância, Shukaku, a besta de uma cauda, observava silenciosamente, suas pupilas penetrantes em forma de dardo se estreitando diante da visão. Shamon, você não precisa me dizer o que fazer. Não sou seu servo. As garras de Shukaku moviam-se com movimentos fluidos enquanto ele formava selos de mão. Sob os pés de Kakuzu, a areia começou a se agitar violentamente, agitando-se como um ser vivo. De repente a areia irrompeu, formando paredes enormes por todos os lados. As dunas se ergueram, convergindo em um único ponto acima de Kakuzu. Estrondo. A areia caiu como um maremoto, submergindo Kakuzu completamente. À distância, parecia que a areia estava construindo uma pirâmide em miniatura ao seu redor. Selo funerário imperial em camadas do deserto. Shukaku rugiu, seu chakra aumentando enquanto manipulava a areia para que se condensasse ainda mais. A pirâmide se solidificou, os grânulos dourados brilhando ameaçadoramente na luz. Mas ainda não havia terminado. Para garantir a manutenção do selo, Shukaku começou a inscrever runas negras de selamento ao longo das 4 faces da pirâmide. Esses símbolos refletiam os padrões intrincados que adornavam seu corpo, irradiando uma energia sombria e opressiva. As runas começaram a se espalhar da base, subindo lentamente. Assim que as 4 faces se conectassem, o selo estaria completo. E sua praga irritante. É gentil demais para simplesmente te trancar, mas isso serve por enquanto. A voz de Shukaku transbordava desdém. A ideia do destino final de Kakuzu, um cadáver ressecado preso naquela prisão de areia, trouxe um sorriso sádico ao seu rosto. Décadas depois, quando o selo enfraquecesse ou alguém tolamente o rompesse, tudo o que restaria de Kakuzu seria uma casca sem vida, esquecida e descartada. No entanto, à medida que as runas de selamento se aproximavam da conclusão, algo inesperado aconteceu. As marcas pretas vacilaram, parando a poucos centímetros de se unirem. O que está acontecendo? Shamon latiu com o tom carregado de irritação. Acabe com o selo, Shukaku. A confiança de Shukaku vacilou enquanto a confusão nublava sua expressão. Não importava quanto chakra ele investisse na técnica, as runas se recusavam a completar. Por quê? Por que não está funcionando? Minha técnica de selamento. Falhando em um momento como este, o pânico transbordou na voz de Shukaku. Seu jutsu de selamento e a liberação de vento eram seu orgulho, sua prova de superioridade. Como poderiam traí-lo agora? O campo de batalha ficou em silêncio enquanto a tensão aumentava. Sem mencionar que eles estavam no deserto. Com a vantagem de jogar em casa, não havia como ele não conseguir completar a técnica de selamento. Suna, seu bastardo, não apresse este grande senhor. Shukaku resmungou, xingando baixinho, com o olhar fixo no selo da pirâmide à sua frente. Havia algo estranho nisso, um poder incomum que parecia fluir continuamente para dentro da pirâmide, bloqueando a conclusão do selo. Que poder era esse exatamente? Shukaku de repente se lembrou de ter sentido algo semelhante vindo do próprio sábio dos 6 caminhos. Bum! A pirâmide explodiu como uma caldeira superaquecida. A energia escaldante em seu interior lançou a tampa para o céu. Um punho de aço perfurou o confinamento do selo, destruindo-o completamente. No instante seguinte, uma onda violenta de chakra irrompeu, irradiando da pirâmide em todas as direções como uma tempestade violenta. O selo da pirâmide quase concluído se partiu, desmoronando em fragmentos dispersos de areia amarela que caíram no deserto. Kakuzu se levantou mais uma vez, sua figura agora transformada. Ele havia ativado a forma suprema da técnica Medo do Rancor da Terra. 5 máscaras, cada uma de uma cor diferente, destacavam-se nos fios do medo do rancor da terra. A aparência de Kakuzu também havia sofrido uma mudança drástica. Runas escuras circundavam seus olhos e 2 linhas negras sinuosas se estendiam por sua testa, lembrando um terceiro olho. A técnica que representa a força pura se manifestou. Capítulo 135. A batalha termina.
Atrás de Kakuzu, os tentáculos negros de seu medo do rancor da terra se desenrolaram. A eletricidade crepitando ameaçadoramente enquanto uma tempestade de liberação de relâmpagos irrompia da máscara em suas costas. O ataque foi disparado diretamente em direção aos pés de Shukaku, crepitando com energia violenta e espirrando água por toda parte. Embora Shukaku não tenha sido derrotado de imediato, a dor lancinante que se espalhava por seu corpo arenoso o fez uivar de fúria. Enquanto isso, Kakuzu liberou suas técnicas de liberação de fogo e liberação de vento em direção a Shamon. Liberação de fogo. Liberação de vento, dano por pressão. Uma torrente massiva de chamas, grande o suficiente para queimar milhares, engolfou o campo de batalha. A expressão de Shamon se obscureceu. Ele rapidamente estendeu os 10 dedos, convocando quase 100 marionetes para protegê-lo. Simultaneamente a areia sob seus pés se elevou, formando uma barreira defensiva, assim como ele havia feito em uma escaramuça anterior. Mas o mesmo truque poderia funcionar 2 vezes contra Kakuzu? A resposta foi um sonoro não. O inferno escaldante dilacerou os bonecos, e o calor intenso fez gotas de suor escorrerem pelo rosto de Shamon. Um estalo agudo ecoou quando os bonecos que o protegiam começaram a se quebrar. Droga, xingou Shamon, tentando salvar a situação. Mas batalhas raramente acontecem como planejado. Colidir. A parede de marionetes ruiu completamente, expondo Shamon ao ataque implacável de Kakuzu. Seus punhos de ferro avançaram, implacáveis e implacáveis. O brilho opaco nas pupilas negras de Kakuzu fixou-se em Shamon, e com um empurrão feroz, seu ataque avançou. Se esse golpe acontecesse, mesmo que Shamon sobrevivesse, ele ficaria gravemente ferido. Você não vai escapar dessa. Shamon rugiu em desafio. No momento crítico ele mordeu com força e gritou, levante-se. A areia abaixo dele subiu, formando um escudo grosso entre ele e o soco de Kakuzu. Bang! Embora o punho de ferro de Kakuzu tenha perfurado o escudo de areia, não conseguiu destruí-lo completamente. Shamon conseguirá deter o avanço de Kakuzu, ainda que por pouco. Nada mal, Kakuzu murmurou calmamente por trás do escudo. O legado do segundo Kazekage foi de fato profundo. Sua manipulação da areia e domínio das técnicas de marionetes ecoariam pela história de Tsunagakure. Respirando pesadamente, Shamon encarou o punho de ferro de Kakuzu, a poucos centímetros do seu rosto. Embora tivesse conseguido um momento de trégua, sabia que precisava contra-atacar rapidamente. Mas assim que Shamon começou a se mover, a voz de Kakuzu cortou a tensão. É aqui que você cai. A palma aberta de Kakuzu emitiu um brilho vermelho e naquele instante, os nervos de Shamon ficaram tensos. Suas pupilas dilataram-se enquanto uma sensação avassaladora de pavor o invadia. A areia abaixo de Shamon se mexeu violentamente, apressando-se para formar outra barreira, mas era tarde demais. Liberação das trevas. Estrondo. Uma onda devastadora de energia irrompeu da mão de Kakuzu, destruindo completamente tudo em seu caminho. Mesmo com sua armadura de areia, Shamon não conseguiu resistir à força bruta a tão curta distância. A parte superior de seu corpo foi vaporizada, reduzida a nada em um piscar de olhos. A energia violenta varreu o campo de batalha como um furacão, deixando destruição em seu rastro. O corpo restante de Shamon ficou estranhamente imóvel por alguns segundos antes de finalmente desabar, espalhando poeira no ar. E assim o segundo Kazekage não existiu mais. Tudo pareceu tão abrupto, quase anticlimático. Em circunstâncias normais, Shamon não teria caído tão rápido, mas com Tsunagakure envolvida em guerras em 2 frentes, suas forças estavam esgotadas. Shamon não podia dispensar as tropas necessárias para lidar com Kakuzu adequadamente. Ele nem sequer trouxera sua guarda pessoal, sabendo que isso só aumentaria as baixas. Mas Shamon também subestimou gravemente a força de Kakuzu. Apesar de ser um dos maiores mestres de marionetes do mundo, capaz de executar a performance das 100 marionetes, as vulnerabilidades inerentes de Shamon como marionetista foram exploradas. Permitir que Kakuzu encurtasse a distância selou seu destino. No final, a morte de Shamon não foi imerecida. Com o Kazekage derrotado, Kakuzu voltou sua atenção para Shukaku. A besta de uma cauda resmungava alto, tentando se livrar dos raios persistentes que se agarravam à sua pele arenosa. De repente, o olhar de Shukaku se fixou em Kakuzu e por um instante, um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Num piscar de olhos, Kakuzu lançou-se em direção a Shukaku a uma velocidade vertiginosa. Seu desgraçado. Shukaku rugiu, mas Kakuzu já havia diminuído a distância. Usando o braço de Shukaku como alavanca, Kakuzu escalou rapidamente, cronometrando seus movimentos com precisão. Em um movimento fluido, ele saltou, aparecendo bem na frente das pupilas giratórias em forma de shuriken de Shukaku. Com um punho de ferro cerrado, imbuído da energia natural das artes sábias da floresta Shikotsu, Kakuzu desferiu seu soco para frente. Gra! O grito agudo de Shukaku reverberou pelo campo de batalha enquanto a força do soco o fazia cambalear para trás. Pela primeira vez, Shukaku percebeu a gravidade de seu erro. Embora Kakuzu não estivesse no mesmo nível de Madara ou Hashirama, ele ainda era mais do que capaz de lidar com ele. O mundo Shinobi estava prestes a testemunhar a ascensão de mais uma força monstruosa. Shukaku sentia-se completamente miserável. Antigamente sonhava em se libertar do seu selo e finalmente experimentar o mundo exterior. Agora que estava livre, teve o infortúnio de encontrar Kakuzu, um destino muito pior do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Shukaku realmente não queria levar outra surra. Os punhos de ferro de Kakuzu o atingiram impiedosamente, cada golpe mais doloroso que o anterior. Foi quase o suficiente para fazê-lo desejar a morte. Bunpuku, acorde. Ao ver que Shukaku estava prestes a despertar Bunpuku, que dormia, empoleirado em sua cabeça, e recuar para o espaço fechado, Kakuzu estreitou os olhos ligeiramente. Num piscar de olhos, ele deu um passo à frente e transformou a mão em uma lâmina.
Com precisão e velocidade golpeou a cauda de Shukaku. A dor aguda na cauda fez Shukaku gritar ainda mais alto, e seus esforços para despertar Bunpuku se tornaram ainda mais frenéticos. Mas Kakuzu não desistiu, um golpe seguia o outro, implacável e inflexível. Assim que os olhos de Bunpuku começaram a se abrir, grogues e desfocados, o corpo de Shukaku começou a se dissolver como água corrente, recuando para a forma de Bunpuku. No último instante possível antes de Shukaku desaparecer completamente, craque. A ponta da cauda de Shukaku caiu pesadamente no chão. Kakuzu não perdeu tempo. Puxou um pergaminho de selamento, formou alguns selos de mão e selou o pedaço decepado da cauda de Shukaku no pergaminho. Feito isso, Kakuzu desviou seu olhar intenso para o lado. Bunpuku estava completamente desperto. Ele observou o campo de batalha, que estava em completa desordem, e então olhou para o cadáver sem cabeça do Kazekage, caído não muito longe. Um lampejo de pena cruzou os olhos calmos de Bunpuku. Sem dizer uma palavra, ele sentou-se de pernas cruzadas no chão, juntou as mãos em posição de prece e fechou os olhos, como se estivesse oferecendo um sutra para as almas dos que partiram. Kakuzu ergueu uma sobrancelha, um toque de interesse surgiu em sua expressão indiferente. Você não tem medo de mim? O campo de batalha havia sido um cenário de carnificina total momentos antes. A vida e a morte estavam em jogo a cada segundo. O fedor de sangue ainda pairava no ar, forte e sufocante. No entanto, ali estava Bunpuku, rezando calmamente em meio ao caos. Estaria ele tentando dar um show na frente de Kakuzu? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Adeus, Senju Momoka. Kakuzu se perguntou se Bunpuku realmente não tinha medo da morte. Sua resposta a Kakuzu foi simples. Cada um que vem a este mundo tem uma missão. Eu só estou fazendo o que devo. Com isso, Bunpuku parou de falar e fechou os olhos, recitando silenciosamente um mantra. Kakuzu riu baixinho. Todos tinham suas crenças. No conto original, Shukaku certa vez comentou que Bunpuku personificava o espírito do sábio dos 6 caminhos. Talvez Bunpuku fosse realmente um homem de compaixão sem limites. No entanto, a pergunta de Kakuzu foi meramente casual. Ele não tinha a intenção real de testar Bunpuku ainda mais. Seu interesse não estava nas palavras de Bunpuku, mas na besta com cauda dentro dele. Afinal, se um Jinchiki morresse, a besta com cauda desapareceria, apenas para que seu chakra se reorganizasse gradualmente em outro lugar e eventualmente renascesse. O ponto de renascimento de uma besta com cauda não era aleatório. Seu chakra gravitava em direção a algo intimamente conectado a ela. Para Shukaku, a cauda decepada que Kakuzu acabará de obter era provavelmente o próximo ponto de ressurreição da besta. Selar uma verdadeira besta com cauda em um de seus parceiros era um desafio que Kakuzu havia considerado por muito tempo. Mas seus parceiros dificilmente eram recipientes ideais. Controlados por sua vontade, careciam de pensamento independente e só conseguiam realizar ações reflexivas básicas. Comparados aos Jinchiki genuínos, eram recipientes imperfeitos. Para as bestas com cauda, um navio instável poderia ser uma oportunidade. Se tivessem a chance, elas atravessariam tal horda e escapariam. Assim, Kakuzu decidiu selar Shukaku em um objeto físico por enquanto. Era a opção mais segura. A ideia de transformar seus parceiros em verdadeiros Jinchiki não era impossível, mas dependia de um fator crucial, as células de Hashirama. Essas células exerciam uma supressão natural sobre as bestas com cauda e combinadas com técnicas de selamento, as chances de fuga seriam mínimas. No entanto, para que esse plano desse certo, as células de Hashirama precisavam ser fortes, mais fortes do que as que Kakuzu tinha à disposição no momento. Seu domínio das técnicas de liberação de madeira ainda estava muito aquém até mesmo do nível de Yamato. Por enquanto, o progresso lento e constante era a melhor abordagem. Kakuzu limpou as mãos e ajeitou a capa. Naquele momento, Sakuma Taki chegou, com a respiração ofegante e o rosto marcado pela exaustão. O que é isso? Alguns ninjas seladores realmente te levaram ao limite? Kakuzu provocou com um sorriso irônico. Embora fosse verdade que alguns esquadrões de selamento de Sunagakure normalmente não representariam tamanho desafio, Sakumo tinha apenas 20 e poucos anos e já havia enfrentado inúmeras batalhas de alto risco. Estava física e mentalmente esgotado com pouco a oferecer. Kakuzu-sama, devemos ir, disse Sakumo, com a voz firme, mas cansada. Kakuzu assentiu em concordância. Não havia mais nada a ser feito. Ficar mais tempo era inútil. Com um movimento rápido, os dois desapareceram na distância. A morte do segundo Kazekage, Shamon, certamente causaria um grande impacto no mundo shinobi. Os mais afetados, sem dúvida, seriam os shinobi de Sunagakure. No campo de batalha da Vila da Árvore Branca, onde Konoha e Iwagakure ainda estavam em conflito, Atada Saemon, de Sunagakure, recebeu a notícia devastadora. Sem hesitar, ordenou uma retirada completa, levando suas forças de volta à vila. O caos causado pela morte de Shamon havia interrompido as linhas de suprimentos de Sunagakure e lançado a vila em desordem. Continuar a batalha não era mais uma opção. Estabilizar a frente interna era agora a prioridade. Embora as forças de Sunagakure tenham se retirado, a cidade da Árvore Branca permaneceu longe de ser pacífica. Quando Kakuzu e Sakumo retornaram, encontraram a região imersa em conflito, as forças de Konoha e Iwagakure se enfrentando ferozmente. Dentro do acampamento de Konoha, a atmosfera era tensa. Os guardas na entrada estavam em alerta máximo enquanto 6 equipes de shinobi bloqueavam o caminho de Kakuzu e Sakumo. Vendo suas expressões cautelosas, Sakumo suspirou interiormente. Deu um passo à frente e disse: "Olhe com atenção, eu não sou o inimigo. Não posso nem entrar no acampamento?" O capitão dos guardas lançou um olhar desconfiado para Kakuzu antes de voltar sua atenção para Sakumo. "Ataque Sakumo, você não faz parte desta unidade de batalha. Já que completou sua missão, retorne à vila imediatamente. Você não pertence a este lugar." Kakuzu permaneceu de braços cruzados, observando silenciosamente a troca de farpas.
Era natural que aqueles shinobi o desconfiassem. Afinal, era tempo de guerra, e a vigilância era primordial. O fato de terem permitido que Kakuzu se aproximasse do acampamento já era uma concessão significativa. Mas o fato de Sakumo, uma estrela em ascensão, reconhecida até mesmo nestes tempos caóticos, ter sua entrada negada sugeria que algo estava errado nas fileiras de Konoha. Sakumo parecia pronto para continuar discutindo quando, de repente, um shinobi de alto escalão de Konoha emergiu do acampamento. Ele lançou um olhar para ataque Sakumo e Kakuzu antes de se dirigir ao capitão do esquadrão de defesa com um tom calmo. Deixe-os entrar. Esta é a ordem do comandante. Sim, entendido. O capitão do esquadrão de defesa gesticulou com um aceno, e os membros da equipe prontamente se afastaram para abrir caminho até o acampamento. Enquanto isso, o ninja mensageiro desviou o olhar para Kakuzu, com uma expressão sutil e significativa nos olhos. O comandante quer ver você. Kakuzu não disse nada. Assim que os ninjas de Konoha se afastaram, ele deu um passo à frente, entrando no acampamento passo a passo. A atmosfera na base central de Konoha era sombria. Para onde quer que olhasse, Kakuzu via sinais de desespero. As expressões nos rostos dos ninjas que passavam estavam carregadas de derrota, suas energias esgotadas. Era evidente que haviam sofrido uma perda esmagadora em batalha. Mas isso não era apenas o resultado de uma única derrota. Não, o que realmente os pesava era a ausência de esperança. A guerra parecia invencível, e essa constatação havia se aprofundado no coração daqueles que lutavam. Kakuzu observava tudo, com seus olhos aguçados captando cada detalhe. Seguindo o mensageiro, ele finalmente chegou à tenda central do acampamento. Ao entrar, foi imediatamente recebido por uma cena sombria. Uma figura jazia em um leito de doente, cercada por 3 ninjas médicos, canalizando chakra incansavelmente para seu corpo frágil. A exaustão estampada em seus rostos não deixava espaço para otimismo. Ao ver isso, Atake Sakumo sentiu um nó na garganta. Lentamente, ele se aproximou da cama. Senhora Momoka. Sim, a pessoa deitada ali não era ninguém menos que Senju Momoka, o líder do clã Senju após as eras de Hashirama e Tobirama Senju. O brilho que ela outrora carregava-se fora. Os anos não tinham sido gentis com ela, e mechas grisalhas agora emolduravam suas têmporas. A visão despertou algo profundo em Kakuzu, uma sensação da marcha implacável do tempo. Quando ele chegou a este mundo, era o 6º ano da Folha Oculta. Agora, era o 32º ano. 26 anos se passaram, escorregando por entre seus dedos como areia. Capítulo 137. Uma despedida. As linhas de frente de Konogakakure sofreram uma derrota esmagadora, e o comandante supremo, Senju Momoka, estava à beira da morte. Todo o acampamento da linha de frente estava envolto em uma atmosfera pesada. Eles haviam isolado todas as informações para o mundo exterior e fortificado sua posição, proibindo qualquer pessoa de entrar ou sair sem ordens estritas. Se não fosse pelo decreto pessoal de Senju Momoka, nem Kakuzu nem Sakumo teriam sido autorizados a entrar. Quanto ao motivo de Momoka ter dado tal ordem, era simples. Ela queria rever as pessoas que conhecia uma última vez antes de deixar este mundo. Uzumaki Mito, Sarutobi Hiruzen, Mitokado Mura. Todos travavam suas próprias batalhas em diferentes frentes, sem poder retornar. Mas ela teve a chance de testemunhar a ascensão do gênio de Konogakakure, Sakumo, e Kakuzu. Para Senju Momoka isso bastava. Momoka-sama. A voz de Sakumo tremeu levemente. Ele jamais esqueceria o que lhe fora ensinado na academia. Um shinobi deve sempre priorizar a missão acima de tudo. Um shinobi deve aprender a esconder suas emoções. Um shinobi nunca deve se deixar levar por sentimentos pessoais. Ele havia memorizado bem esses ensinamentos. No entanto, diante da perda iminente de alguém tão familiar, uma sensação insuportável de tristeza tomou conta de seu coração. Ele não pôde deixar de questionar. O sucesso ou fracasso de uma missão era realmente mais importante do que a vida de um camarada? Naquele momento, as doutrinas rígidas que ele seguirá por toda a vida se chocaram violentamente com suas próprias emoções. Se a mesma situação se repetisse, que escolha ele faria? Sakumo. Momoka olhou para ele com um sorriso fraco. As últimas palavras que ela lhe deixou foram simples. Viva bem. Você se tornará um grande shinobi. Sakumo assentiu silenciosamente e deu um passo para o lado. Então, o olhar de Momoka caiu sobre Kakuzu, que se aproximou da cabeceira da cama. Com suas células Hashirama aprimoradas, a percepção de Kakuzu se tornará incrivelmente aguçada, especialmente quando se tratava de sentir o fluxo e refluxo da vida. Ele não precisava verificar o pulso dela para saber que a força vital de Senju Momoka estava se esvaindo rapidamente. Os ferimentos que ela sofrerá em batalha eram simplesmente graves demais. Nenhuma quantidade avançada de ninjutsu médico poderia salvá-la agora. Isso lembrou do passado de Hyuga Tenin e do próprio Hashirama Senju. Por mais poderoso que fosse um shinobi, neste mundo devastado pela guerra, ninguém escapava do julgamento cruel do destino. Momoka sobre antes. Obrigada. No campo de batalha da cidade da Árvore Branca, quase 10.000 shinobi de Sunagakure e Iwagakure lutaram com unhas e dentes. Se tivessem desejado, a cidade poderia ter sido arrasada inúmeras vezes. A única razão pela qual o laboratório de Kakuzu permaneceu intacto foi porque Senju Momoka, ao saber de sua existência, havia destacado resolutamente um esquadrão para protegê-lo. Momoka entendeu naturalmente a que Kakuzu se referia, mas para ela era uma questão trivial. Apenas um gesto simples. Olhando para ele, seu olhar se suavizou com nostalgia. Kakuzu, quantos anos se passaram? Você não mudou nada.
E você, respondeu Kakuzu, está tão linda e sentimental como sempre. Ao ouvir suas palavras, Momoka riu baixinho. Ela sabia que aquilo não passava do conforto de uma pessoa moribunda, mas ainda assim encontrava alegria nisso. Tendo sobrevivido do período dos reinos combatentes até agora, ela não conseguia deixar de invejar Kakuzu. Seu corpo permanecia o mesmo de quando se conheceram, enquanto ela já estava desgastada pelo tempo. Ela tinha algumas teorias sobre a natureza das habilidades dele, mas optou por não expressá-las. Em vez disso, ela simplesmente olhou para ele e após um longo silêncio murmurou: "Nós envelhecemos." Kakuzu assentiu, meio ajoelhada ao lado da cama. O tempo voou, décadas num piscar de olhos. Embora parecesse inalterado, a verdade era que ele já havia vivido muito além da expectativa de vida normal. No período dos reinos combatentes, a expectativa de vida média era de apenas 30 anos. O estabelecimento de Vila Shinobi sem dúvida prolongou a vida das pessoas, mas neste mundo, mesmo chegar aos 50 anos era considerado idoso. Durante décadas, Kakuzu passou a maior parte da vida em busca de força, desvendando os mistérios do ninjutsu e da sobrevivência. E Senju Momoka fez praticamente o mesmo, dedicando-se ao seu clã e à sua aldeia até o fim. Chega disso, disse Kakuzu por fim. Deixa o resto comigo. Não, ela balançou a cabeça fracamente. Isso não tem nada a ver com você. Ela sabia o que ele pretendia fazer, mas não queria que ele corresse tais riscos. Kakuzu se levantou, oferecendo-lhe um sorriso raro e reconfortante. Não se preocupe. Então, ele voltou seu olhar para o campo de batalha à distância. O caos que tomou conta de seu território foi, no fim das contas, o resultado do confronto entre as três grandes potências. Enquanto Konogakakure fazia parte do conflito, Momoka escolheu proteger seu laboratório em vez de destruí-lo. No fim, ela o ajudou mais do que o prejudicou. E Kakuzu sempre pagava suas dívidas. A vida de Momoka estava chegando ao fim, e não havia nada que Kakuzu pudesse fazer por ela. Talvez a única coisa que restasse fosse honrar a tradição mais antiga do período dos reinos combatentes, vingar os mortos. Isso, pelo menos, era algo que ele ainda podia fazer por ela. Kakuzu deixou Senju Momoka descansar e então procurou o vice-comandante do acampamento para ter uma visão geral da situação no campo de batalha. A simples menção da guerra em curso foi suficiente para deixar os superiores de Konoha profundamente ansiosos. Afinal, esta guerra era uma luta de 1 contra 4 para Konoha. Na linha de frente contra Komogakure, a batalha foi liderada por Danzo Shimura, Kagami Uchiha e Torifuwa Kimichi. Nesse ponto, Komogakure estava sob o domínio do terceiro Raikage. Se ele foi imprudente ou não era discutível, mas uma coisa era certa. Durante seu mandato de mais de uma década, Komogakure expandiu agressivamente seu poder militar, aumentando significativamente suas fileiras de shinobi. Seus esforços também não foram em vão. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, Komogakure finalmente demonstrou um nível impressionante de força militar. Mesmo enfrentando Konoha e Kirigakure simultaneamente, eles lidaram com a guerra com facilidade, mantendo a vantagem apesar da desvantagem numérica. Foi nesse contexto que o terceiro Raikage enviou um convite a Iwagakure, instando-o a mobilizar forças e se juntar à luta contra Kirigakure. Se Iwagakure concordasse, Komogakure estaria livre para concentrar todo o seu poderio militar em Konoha, intensificando ainda mais a pressão sobre eles. Felizmente para Konoha, seu antigo aliado, Iwagakure não respondeu ao pedido de Komogakure. Tensões políticas e interesses estratégicos os impediram de se comprometer com a batalha. Um raro golpe de sorte para Konoha em uma situação que, de outra forma, seria terrível. Mesmo assim, Konoha já havia investido uma quantidade enorme de recursos militares para conter a ofensiva de Komogakure. No País da Chuva, Hiruzen Sarutobi havia enviado seus 3 discípulos pessoais na tentativa de manter Anzo da Salamandra ocupado. Quanto às batalhas contra Tsunagakure e Iwagakure, Senju Momoka, Sakuma Taki e outros foram mobilizados apenas para manter a frente ocidental unida, evitando um colapso completo. Agora que as forças de Tsunagakure finalmente haviam recuado, Konoha deveria ter se sentido muito aliviada. No entanto, em uma reviravolta inesperada, o comandante supremo do exército ocidental, Senju Momoka, foi gravemente ferido. E quem a derrubou foi ninguém menos que o comandante de Iwagakure, Gari. Capítulo 138. Liberação de explosão e liberação de aço. Meio mês depois, na linha defensiva ocidental de Konogakakure, milhares de shinobi se enfrentavam em uma batalha feroz. Um homem com cabelo espetado em formato de abacaxi estava à frente, dando ordens continuamente. Todas as unidades, formem a formação que delineei antes. Usuários de terra, fogo e relâmpago, estabeleçam um ataque triplo. Ele berrou para o shinobi de Konoha ao redor. Usuários da liberação de terra cuidarão da defesa em equipes de 3. Usuários da liberação de fogo se concentrarão em ataques em larga escala. E usuários da liberação de relâmpago realizarão ataques de precisão. Era difícil dizer se os Hokage das gerações passadas realmente dominavam as técnicas de liberação de fogo, mas uma coisa era certa. Eles pelo menos se aventuraram em vários jutsus. Talvez devido a essa influência, a maioria dos shinobi de Konoha seguiu o exemplo, nunca se especializando profundamente em um elemento, mas aprendendo um pouco de tudo. Essa versatilidade se tornou sua maior vantagem. Quando devidamente comandados, seus ataques coordenados podiam ser incrivelmente eficazes. O homem que orquestrava a batalha era ninguém menos que Nara Shoroku, o recém-nomeado comandante da Frente Ocidental. Com quase 50 anos, Shoroku ouvia o choque interminável das lâminas e os gritos de guerra ensurdecedores ao seu redor. Para dizer a verdade, sentia-se completamente exausto. Na sua idade, ele já havia passado da posição de chefe do clã. Nunca esperava pisar no campo de batalha novamente, forçado a testemunhar aquele caos encharcado de sangue mais uma vez.
O brilho do aço, o jorro de sangue, tudo servia como um lembrete cruel da passagem implacável do tempo. Ele podia sentir agora, havia realmente envelhecido, não possuindo mais a determinação implacável de sua juventude. A brutalidade da guerra o perturbava de uma forma nunca antes vista. Mas não havia o que fazer. Seu filho mais velho morrera jovem, deixando apenas o neto, Nara Shikaku, recém-formado na academia. Dificilmente se poderia esperar que um garoto de 15 ou 16 anos comandasse um campo de batalha inteiro. Então o velho cavalo de guerra não teve escolha a não ser cavalgar mais uma vez. À medida que as forças de Konoha avançavam, os shinobi de Iva retaliaram na mesma moeda. Coordenando seus esforços, eles lançaram técnicas de liberação de terra em larga escala. O chão tremeu, formações rochosas ruíram e poços profundos se formaram sob os pés de Konoha. Muitos shinobi despencaram nesses buracos, apenas para serem esmagados pelos destroços. A vida se extinguiu em um instante. Mas não havia tempo para tristeza. Como comandante, Shoroku sabia que hesitar significava mais vidas perdidas. Sua prioridade era um shinobi ainda de pé. Nossa formação foi interrompida. Adaptem-se imediatamente, formem grupos de 3 com os aliados mais próximos e estabeleçam defesas triangulares, ordenou ele. Não há necessidade de ataques imprudentes. Lembrem-se, a sobrevivência é a vitória. Pressionando a mão na cabeça de um ninja sensorial Yamanaka, Shoroku transmitiu suas ordens. O Yamanaka canalizou o chakra furiosamente, transmitindo os comandos a todos os shinobi de Konoha ao alcance. As forças dispersas se reorganizaram rapidamente. Suas novas formações defensivas aumentaram significativamente sua resiliência, tornando as técnicas de liberação de terra de Iva muito menos eficazes. E a cada ataque fracassado, os shinobi de Iva não apenas gastavam chakra, como também perdiam moral. Do ponto de vista tático, a maré estava começando a mudar a favor de Konoha. Entretanto, o comandante de Iva não estava disposto a deixar a batalha escapar de seu controle. Bum! Uma parte do campo de batalha explodiu violentamente, fazendo os shinobi de Konoha voarem. Do caos emergiu uma figura, movendo-se à velocidade da luz em direção à posição de Shoroku. Os shinobi de Konoha agiram instintivamente para defender seu comandante, mas subestimaram severamente o oponente. Este intruso era um turbilhão de destruição, manobrando sem esforço pelo campo de batalha. Qualquer shinobi que tentasse enfrentá-lo era inexplicavelmente arremessado para trás por explosões repentinas. Por onde passava, o caos o seguia. Membros decepados, gritos angustiados e crateras de terra fumegante marcavam seu caminho. Ha. É só isso que o shinobi de Konoha tem a oferecer? O agressor, um homem chamado Gary, soltou uma gargalhada delirante, deleitando-se com a carnificina. A sensação de cortar os inimigos como trigo sob uma foice lhe provocou uma onda de arrepios. Ele era invencível, imparável. Ou assim ele pensou. Uma sombra surgiu do chão, deslizando em sua direção como uma serpente. Num instante, atingiu seus pés. Quando Gary estava prestes a desencadear outra explosão, ele se viu congelado no lugar. Jutsu de imitação de sombras, sucesso. Shoroku permaneceu com as mãos unidas, mantendo a técnica que prendia seu oponente. Ao seu lado, 2 shinobi de elite de Konoha rapidamente tomaram suas posições, prontos para protegê-lo. Você achou que eu ia deixar você correr solto? Disse Shoroku com a voz firme. Gary, apesar da situação difícil, deu um sorriso irônico. Então, você é Nara Shoroku, o novo comandante desta frente? Nada mal. Será que, sua antecessora, aquela mulher, ainda está viva? Mesmo contido, seu tom de zombaria permaneceu inalterado. Não havia medo em seus olhos, apenas desdém. Shoroku franziu a testa enquanto apertava o punho com mais força. Mais chakra foi derramado no jutsu, reforçando o domínio da sombra sobre Gary. Você deveria se preocupar consigo mesmo primeiro, retrucou ele. Porque os próximos a caírem serão os seus shinobi de Iva. A técnica de imitação de sombras de Nara Shoroku mudou. As sombras no chão se estenderam como inúmeras mãos, rastejando rapidamente sobre o corpo de Gary. No entanto, Shoroku sabia que suas sombras por si só não seriam suficientes para matá-lo. Seus 2 guardas de Konoha compreenderam imediatamente sua intenção. Um empunhava uma katana, o outro uma kunai, e ambos correram em direção a Gary, com o objetivo de finalizá-lo com um ataque decisivo em 3 frentes. No entanto, apesar de aparentemente imobilizado, a expressão de Gary permaneceu calma e confiante, como se a vitória já estivesse ao seu alcance. Shinobi de Konoha, vocês me desprezam? Um sorriso malicioso surgiu nos lábios de Gary enquanto sua palma estendida de repente irradiava uma luz ofuscante. Liberação de explosão, detonação. Bum! Uma explosão violenta irrompeu da palma de Gary, enviando ondas de choque pelo campo de batalha como uma onda gigantesca. A força da explosão envolveu Nara Shoroku e os 2 shinobi de Konoha que avançavam contra ele. O quê? Os olhos de Shoroku se arregalaram em choque. Ele não esperava que Gary fosse tão imprudente que se detonasse tão perto. Não havia tempo para reagir. O impacto lançou Shoroku para trás, e seu jutsu foi dissipado instantaneamente. Ele caiu no chão, desgrenhado, rangendo os dentes enquanto se forçava a se levantar. Seus órgãos internos pareciam ter sido sacudidos pelo caos, mas pelo menos ele ainda estava vivo. Tenho que continuar comandando a batalha. Shoroku limpou o sangue do canto da boca e voltou seu olhar para o epicentro da explosão, onde uma fumaça espessa subia para o céu. Se esse cara é tão imprudente, isso significa que Vagakure está sem líder agora. Konoha pode tirar vantagem disso. No momento em que ele estava planejando o próximo movimento, seus olhos se arregalaram de repente em choque. Através da fumaça preta, uma figura surgiu, sem pressa, imperturbável. Era Gary. Seus braços estavam levantados em defesa e agora, quando ele os abaixava, eles brilhavam sob a luz do sol, refletindo um brilho metálico. O sorriso no rosto de Gary se aprofundou quando ele olhou para Shoroku. Nada mal.
Você realmente testemunhou minha segunda Kekkei Genkai, liberação de aço. Agora você pode morrer sem arrependimentos. Capítulo 139. Um banho de sangue por uma peça de roupa. Nara Shoroku, desde que você chegou, o ímpeto de Konoha no campo de batalha aumentou. Tenho que admitir, você é um comandante excepcional. Mas quanto mais capaz você for, menos posso me dar ao luxo de deixá-lo viver. Este é o nosso destino. Gary fez uma avaliação franca de Nara Shoroku, deixando clara sua posição. No campo de batalha, eles estavam em lados opostos. Somente matando um ao outro a batalha poderia realmente terminar. Clang, clang. Gary cerrou os dedos em punho, repetindo o movimento 2 vezes. A cada vez, um som metálico de colisão soava. Então, com um único salto, lançou-se em direção a Nara Shoroku. Se seu punho de ferro o atingisse, Shoroku não só seria empalado por sua liberação de aço, como também teria que resistir à técnica infame de Gary. Liberação de explosão, punho de mina terrestre. Essa técnica concentrava chakra em um único ponto, desencadeando uma explosão com o impacto. O poder destrutivo da liberação de explosão era imenso, embora não o suficiente para destruir a liberação de aço de Gary. No entanto, a carne e o sangue de qualquer ninja comum seriam reduzidos a cinza sob sua força. Morrer. Com um rugido furioso, o punho de ferro de Gary se fechou. As pupilas de Shoroku dilataram-se com a aproximação do golpe mortal. Justo quando o desastre estava prestes a acontecer, um punho negro bloqueou repentinamente o ataque de Gary. Clang, clang, clang. As reverberações metálicas ecoaram pelo campo de batalha enquanto 2 punhos de ferro se chocavam como armas sem corte em uma colisão feroz. Gary estreitou os olhos. Ele não esperava que ninguém naquele campo de batalha rivalizasse com sua liberação de aço em pura dureza. Esta foi uma reviravolta inesperada. Nada mal. Então você conhece a liberação da terra avançada. Mas minha habilidade ultrapassa a liberação de terra. É uma Kekkei Genkai. Você consegue mesmo me impedir? Quando a voz de Gary caiu. Bum, bum. Uma série de explosões violentas irrompeu de seus punhos, enviando ondas de choque pelo campo de batalha. Tanto o shinobi de Vagakuri quanto os de Konoha foram atingidos pelo raio da explosão, arremessados para longe como pipas quebradas. A área ao redor deles foi completamente limpa. Em meio à fumaça e aos destroços, a figura de Gary emergiu. Seu corpo ainda brilhava com um brilho metálico inabalável. A sinergia entre sua liberação de explosão e sua liberação de aço era formidável. Ele podia desencadear explosões sem hesitar, sabendo que seu corpo seria capaz de resistir a elas. Inúmeros inimigos pereceram em suas mãos por causa dessa combinação aterrorizante. Ele limpou os resíduos do corpo. Clang, clang. Mais uma vez, o tilintar metálico ressoou enquanto ele se movia. Gary tinha grande confiança em sua Kekkei Genkai e em seu estilo de combate. No entanto, ele não era imprudente. Sentia que o reforço contratado por Konoha não era fácil. A cerca de 30 metros de distância, Kakuzu endireitou-se lentamente. A armadura endurecida de liberação de terra que cobria seu corpo havia se dissipado completamente. Sua capa, antes intacta, estava agora em farrapos, mal se segurando em seu corpo. Exalando um suspiro pesado, Kakuzu murmurou para si mesmo. Ao longo de seus longos anos no mundo shinobi, ele havia travado inúmeras batalhas, mas esta era a primeira vez que alguém realmente conseguia destruir sua capa. Parecia que ele precisava levar essa luta a sério. Despreocupadamente, Kakuzu rasgou os pedaços de tecido restantes e os jogou para o lado. O tecido esvoaçou no ar antes de pousar no chão. Isto foi feito com materiais de alta qualidade. O lojista disse que foi feito com pele de 9 caudas, couro de 8 caudas, seda de 7 caudas e fibras de 6 caudas. Gary franziu as sobrancelhas em confusão. Do que diabos você está falando? Kakuzu permaneceu imperturbável, respondendo em ritmo lento. Vou ser simples. Esta capa foi cara. Foi feita sob medida para mim. Você a estragou, então é melhor se preparar para pagar. Ah, é mesmo? Gary deu um sorriso irônico, cruzando os braços. Tudo bem, diga o seu preço. Contanto que esteja disposto a deixar este campo de batalha, eu te compenso. Pela assinatura de chakra de Kakuzu, Gary percebeu que ele não era um shinobi de Konoha. Se ele pudesse ser comprado, as forças restantes de Konoha seriam presas fáceis. Resolver a questão com dinheiro não era uma má opção. Ao ouvir isso, Kakuzu levantou a mão e apontou para a cabeça de Gary. A recompensa pela sua cabeça no mercado negro deve ser suficiente para cobrir minhas perdas. A testa de Gary se contraiu. Tá brincando? Minha recompensa é de 88 milhões de ryu. Está dizendo que sua capa valia tanto assim? Eu nunca disse que a capa era a única coisa pela qual eu estava cobrando. Kakuzu girou o pescoço, suas pupilas verdes brilhando com uma luz perigosa. O preço que ele tinha em mente não era apenas pela capa, incluía uma compensação por seu laboratório, além de um pedido de Senju Momoka. Não havia espaço para negociação. Gary deu de ombros. Ele sabia que Kakuzu era um oponente formidável, mas e daí? Com suas 2 Kekkei Genkai, mesmo contra um shinobi de nível Kage, ele tinha a confiança necessária para lutar em pé de igualdade. Como não conseguiram chegar a um acordo, só havia uma solução, a batalha. De pé atrás de Kakuzu, Nara Shoroku respirou fundo e expirou lentamente. Ele olhou para as costas de Kakuzu, com um tom de voz carregado de culpa. Kakuzu-san, peço desculpas. Não nos vemos há anos, e a primeira coisa que lhe peço é que lute por Konoha. Shoroku, não precisa de formalidades. Vá em frente e continue comandando a batalha em outro lugar. Eu cuido das coisas aqui. Nara Shoroku ficou em silêncio por meio segundo antes de responder. Kakuzu, tenha muito cuidado com sua liberação de aço e liberação de explosão. Entendo. Kakuzu assentiu, como se precisasse do lembrete.
Um oponente com liberação de aço e liberação de explosão era difícil, sem dúvida. E a partir do breve confronto que tiveram, Kakuzu já havia avaliado a situação. A liberação de aço era semelhante à liberação de terra em alguns aspectos, ambas endureciam o corpo para aprimorar o ataque e a defesa. Seus princípios estavam fundamentalmente alinhados. No entanto, ele teve que admitir que em uma comparação direta, sua liberação de terra era insuficiente. Se tivesse que quantificar, sua liberação de terra poderia endurecer seu corpo cerca de 10 vezes. Mas a liberação de aço de Gary, pelo menos 30 vezes. Seus punhos colidiram, e embora Kakuzu parecesse ileso, isso se deveu apenas ao fato de seus fios de medo e rancor da terra terem rapidamente reparado seu braço despedaçado. A defesa do oponente estava praticamente no limite. Se ele tentasse um confronto direto em uma disputa de pura força, ele poderia realmente sofrer uma derrota. Contra inimigos como esse, Kakuzu tinha uma abordagem simples: explorar seus pontos fortes e evitar seus pontos fracos. Os fios do medo do rancor da terra no corpo de Kakuzu de repente se romperam, e de suas costas emergiu uma figura negra. Era a liberação de água, a entidade mascarada com o rosto azul. Ao ver isso, Gary franziu a testa levemente, sua mente já a mil. O que exatamente ele invocou? Ele não conseguiu entender imediatamente, mas uma coisa estava clara. O que quer que fosse aquela coisa, sua durabilidade física não estava no seu nível. Mesmo que Kakuzu e sua invocação atacassem juntos, eles não seriam capazes de romper sua defesa. E se eles não conseguiam nem romper suas defesas, com o que Kakuzu planejava lutar? Capítulo 140. Bijudamas contínuas. Sob a luz do sol, o corpo de Gary brilhava enquanto ele ativava sua liberação de aço ao limite máximo, endurecendo todo o seu corpo 30 vezes. Ele se recusava a acreditar que Kakuzu pudesse romper sua defesa. Parceiro. O olhar de Kakuzu permaneceu calmo enquanto ele dava uma ordem à figura atrás dele. Gloob, gloob. Bolhas vermelho escuras subiram do corpo de liberação de água. A visão fez as pupilas de Gary se contraírem violentamente. Isso era inconfundivelmente o chakra da besta com cauda. Não foi apenas Gary que reagiu, todos os shinobi ao redor instintivamente interromperam suas batalhas, virando-se para testemunhar esse acontecimento chocante. Kakuzu consegue controlar uma besta com cauda? Que diabos está acontecendo? Uma sensação arrepiante de mau presságio tomou conta de Gary, mas já era tarde demais. Estrondo. Uma bijudama se formou na boca do liberação de água. Bang! A esfera de destruição disparou como uma bala de canhão. Naquele momento, a expressão de Gary se transformou em puro terror. Ele queria se esquivar, mas a velocidade da bijudama era avassaladora, não havia chance de se esquivar. Só restava uma opção. Com uma determinação enlouquecida, Gary se preparou, reforçando sua defesa com liberação de aço enquanto movia seu corpo para o lado, tentando minimizar a zona de impacto. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora ocorreu no centro do campo de batalha, lançando fumaça preta e poeira para o céu. Svi. Kakuzu saltou no ar com a liberação de água, distanciando-se do alcance da explosão no momento em que a bijudama foi liberada. À medida que a onda de choque se dissipava, ele abaixou os braços, revelando um sorriso irônico e sem pressa enquanto observava o campo de batalha à sua frente. A bijudama era um dos ataques mais poderosos do mundo shinobi, mas isso não significava que fosse imparável. Forças opostas Yin contra Yang, a suavidade superando a dureza, ofereciam maneiras de combatê-la. Técnicas como a liberação de escuridão de Kakuzu pareciam absorver sua força destrutiva. Até mesmo alguns usuários especializados da liberação de água tinham meios de resistir a ela. Mas se alguém escolher enfrentá-lo de frente, isso exigia um nível de resistência inimaginável. Se não tivessem isso e ainda assim tentassem resistir, acabariam como ele. À medida que a fumaça e a poeira baixavam, o campo de batalha revelou um cenário de devastação total, terra carbonizada e destroços destruídos. Ah, tão resistente, hein? Os olhos de Kakuzu brilharam de surpresa, mas sua expressão rapidamente voltou à indiferença. Na verdade, havia até um toque de admiração. À frente, Gary cambaleava, instável, com o corpo inteiro ainda ardendo. Sua outrora impenetrável liberação de aço fora completamente destruída. Seu braço esquerdo fora arrancado, e o coto decepado ainda brilhava devido ao calor intenso. No entanto, apesar do ferimento horrível, Gary mal sentiu a dor. Seu corpo já estava tão gravemente ferido que seus nervos haviam anestesiado a maior parte da sensação. Ele havia sobrevivido a um impacto direto de uma bijudama de pequena escala, não apenas por força bruta, mas também por habilmente evitar áreas vitais. Mesmo assim, sua liberação de aço era inegavelmente formidável. Inesperado, mas razoável. Uma defesa deste nível, Gary, você tem meu reconhecimento. Kakuzu sorriu e deu um passo à frente, pronto para reconhecer formalmente a resiliência do oponente. No entanto, antes que ele pudesse agir, um esquadrão de shinobi de Vagakuri avançou como vento, agarrando Gary e estabilizando-o. Ao fazer isso, eles explodiram em explosões de fúria. Malditos bastardos de Konoha. Como ousam usar uma besta com cauda? Konoha quebrou as regras primeiro. Se é assim que eles querem jogar, nós também não vamos nos conter. Merda. Droga. Gary-sama, você tem que aguentar firme. Suas vozes carregavam uma fúria desenfreada. Nas batalhas entre as 5 grandes nações, uma regra tácita sempre existiu. Uma nação não usaria uma besta com cauda a menos que o inimigo fizesse primeiro. As bestas com cauda eram consideradas armas estratégicas, semelhantes às ogivas nucleares no mundo moderno. Sua mera presença poderia exterminar milhares de shinobi em um instante. A perda seria catastrófica para qualquer nação. Assim, apesar de suas rivalidades profundas e da natureza brutal da guerra, as 5 nações exerceram moderação, raramente recorrendo às suas armas definitivas. Mas hoje, a liberação de água havia liberado uma bijudama, um ataque pertencente ao Três Caudas.
Para o Shinobi de Wagakuri, essa foi uma provocação imperdoável. O ódio deles por Konoha transbordou. Observando o furioso Shinobi de Iva, Kakuzu simplesmente deu de ombros. Afinal, a fúria deles era direcionada a Konoha, não tinha nada a ver com ele. Mas quando ele os viu tentando levar Gari, que mal respirava, sua expressão escureceu. Ponham-no no chão. A voz de Kakuzu era fria e definitiva. Então o resto de vocês sumam. Gari era seu alvo. Não havia como deixá-lo escapar. Mas os Shinobi de Wagakuri não tinham intenção de recuar. Mesmo que tenhamos que lutar até o último suspiro, precisamos trazer nosso comandante de volta. Gari não era apenas o líder do esquadrão. Ele era o capitão do corpo de explosão, uma figura vital em suas fileiras. Mesmo que a batalha de hoje contra Konoha terminasse em fracasso, eles não podiam permitir que Gari caísse ali. No entanto, eles ainda queriam mostrar o que restava de sua determinação. Cerca de uma dúzia de Shinobi de Wagakuri na frente de Kakuzu formaram selos de mão em uníssono. Liberação da terra, rio do fluxo da terra. Com o estrondo alto, torrentes de lama e pedras jorraram de suas bocas como riachos. À medida que os múltiplos riachos convergiam, formavam um enorme e caudaloso rio de terra. Estrondo. O imenso deslizamento de terra rugiu para frente, elevando-se a uma altura de 7 ou 8 metros. Este era o verdadeiro poder de um jutsu cooperativo em larga escala. Sua impetuosidade por si só era de tirar o fôlego. Bum! A enorme onda de lama desabou, engolfando completamente o corpo de Kakuzu. Sem hesitar, os Shinobi de Wagakuri rapidamente formaram novos selos de mão. Em perfeita sincronia, gritaram em uníssono. Inflamar. Chiar. O deslizamento de terra reagiu como se estivesse sujeito a um calor extremo. A umidade em seu interior evaporou rapidamente, endurecendo e formando um monte sólido. Em poucos instantes, uma pequena colina surgiu onde Kakuzu havia sido soterrado. Olhando para a colina de terra, os olhos do Shinobi de Wagakuri brilharam de esperança. Eles cerraram os punhos com força. Nós finalmente o matamos? O mesmo pensamento ecoou na mente de cada um deles. No entanto, a resposta veio na forma de um som crepitante. Faíscas de eletricidade azul brilhavam na superfície. Alguns segundos depois, bum! A pequena colina explodiu violentamente. Pedaços de terra endurecida voaram pelo ar, elevando-se a mais de 10 metros de altura. Emergindo dos escombros, Kakuzu avançou, seu corpo crepitando com o relâmpago da liberação da tempestade. Ele puxou as pernas do chão e saiu ao lado de Sui, que permanecerá ileso. À sua frente, os Shinobi de Wagakuri estavam paralisados em choque. Alguns reagiram rapidamente, percebendo que seu ataque havia falhado. Sem perder um segundo, formaram selos de mão, preparando-se para um segundo ataque. Mas Kakuzu não tinha intenção de perder tempo com eles. Seus olhos afiados se fixaram em um grupo de Shinobi de Wagakuri recuando a toda velocidade, carregando seu companheiro ferido, Kari, nas costas. Eles acham que podem escapar? Que a presa pode simplesmente escapar? Será que esses Shinobi de Wagakuri realmente o achavam um idiota? Um brilho frio brilhou nos olhos de Kakuzu. Disparem bijudamas consecutivas. Atrás dele, Máscara de Água obedeceu imediatamente. Curvando-se, revelou as 3 caudas de chakra flutuando atrás dele. Diante de sua boca, uma bijudama rapidamente começou a se formar novamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.